Em nome da Tinta da China, começo por agradecer a presença de todos. Também agradecer ao Teatro do Bairro pelo simpático evento. Obrigada a Ana Gomes e ao António Sampaio da Nova por apresentarem este novo livro de Rui Tavares. Já trabalhámos com ambos em diferentes formas e é uma honra contar esta noite com a presença deles. O último agradecimento fica para o Rui. Para quem não sabe, o Rui foi o primeiro autor da Tinta da China, com o livro, o pequeno livro do Grande Terremoto. Um livro que se tornou um best-seller e que continuamos a reimprimir todos os anos. Assim, o nosso livro mais vivo. Temos de lhe agradecer também por estes 18 anos de confiança e trabalho, com vários livros em conjunto, seja de história, ensaio e até teatro, culminando agora com este livro de crónicas, que é um 2 em 1. Não foi por falta de aviso e ainda o apanhamos. E que pôs toda a equipa da Tinta da China a imaginar como construir este objeto com 2 capas e como é que iria aparecer nas livrarias. Bem, foi um desafio. Obrigada, Rui, por este desafio. Vou passar a palavra à Ana Gomes, que falará da parte pessimista. Não é da parte pessimista. É da parte, não foi por falta de aviso. Porque o Rui avisou. E avisou há muito tempo. Não se ouve? Ok. Portanto, eu estava a dizer que não é a parte pessimista, é a parte realista. E é a parte em que o Rui nos avisa. Porque ele avisou. Não foi por falta de aviso do Rui. Este livro, que é 2 em 1, como foi dito, inclui escritos do Rui de 2010 a este ano, 2024. Portanto, 14 anos. E outra parte também. E é realmente impressionante olhar para trás, para estas crónicas que o Rui foi escrevendo. Esta seleção de crónicas. Muitas delas eu li-as na altura, outras não li agora. E é impressionante como o Rui avisou. E avisou com a capacidade pedagógica inigualável que o Rui tem. Com a grande bagagem histórica sobre a história nacional, sobre a história do mundo que ele tem, permitindo-lhe, portanto, relacionar o que se está a passar na atualidade, o que vê vir para o futuro, e do futuro falará o António Sampaio da Nova, com o que já se passou, e mostrando que o que se está a passar não é novo. E aqueles que passaram pelas mesmas coisas antes não eram mais estúpidos do que nós. É uma das crónicas, é o título de uma das crónicas dele. Eles não eram mais estúpidos do que nós. E este conhecimento histórico é realmente fundamental para perceber o que se passa, para avisar os cidadãos. E ele avisou. Ele avisou, e avisou chamando a atenção de que nós precisamos de imaginação para perceber. Nós precisamos de imaginação. Por muito impossível que seja a realidade, nós precisamos sempre de imaginação. Tanto os velhos como os novos. Ele diz aqui, a certa altura, numa crónica que se chama O Ano em que a Crise Ganhou, e em que ele diz que sempre achou pirosa aquela frase que se atribui, de Roosevelt, que a única coisa a temer é o próprio medo, mas mais tarde veio a compreender, perante a crise, que de facto essa frase era muito pertinente. E diz ele, o problema das pessoas novas é, mais do que não terem experiência, não terem imaginação para recriar mentalmente um momento em que uma frase destas possa ganhar todo o seu sentido.
E o problema das pessoas velhas é, igualmente, falta de imaginação. Por experiência a mais ou a menos. Falta de imaginação é sempre o problema. Eu acho que esta também é uma extraordinária qualidade do Rui, é que ele tem uma imaginação, uma criatividade especial para nos fazer compreender coisas que aparentemente são complexas, com imagens, com metáforas, com paralelismos que os tornam facilmente apreensíveis. E foi assim que ele nos foi avisando. E eu penso que muito importante foi o trabalho que ele fez no Parlamento Europeu, onde pôde ver o que se passava não apenas ao nível nacional, mas integral no que se passava na Europa e no mundo. E, em particular, o trabalho que ele fez como relator do Parlamento Europeu sobre a Hungria. Como ele diz, é de 2010, eu ainda há bocadinho vinha a subir a rua com uma jovem que está aqui e que me dizia, em 2010 eu era muito pequena, nem dava conta disso. Mas em 2010 foi a primeira resolução do Parlamento Europeu a avisar para a perversão da democracia que estava em curso na Hungria. De 2013 é um relatório absolutamente histórico do Parlamento Europeu, do Rui, a esmiuçar todas as formas como Orbán tinha pervertido a democracia na Hungria e como aquilo era completamente intolerável à luz dos princípios da União Europeia e como era imprescindível a União Europeia tomar urgentes medidas para não permitir que aquilo se tornasse exemplo. E sabemos que o exemplo floresceu. Sabemos depois o que se passou na Polónia. Sabemos o que se passa hoje, por exemplo, num país como a Eslováquia. E sabemos o que se passa mesmo em países onde ainda não se chegou tão longe, como é o nosso caso. E ainda hoje, a vir para aqui, eu ouvia na rádio que Viktor Orbán declarou o seu apoio ao Banha da Cobra que lidera o Chega, da extrema-direita portuguesa. O que é, obviamente, uma extraordinária vitória, não para o dito Banha da Cobra, mas para Putin, que é quem está por trás de muitos destes ditadores encapotados de baluartes de democracias iliberais. Não há tal coisa como uma democracia iliberal, como o Rui claramente aqui descreve. Ele vai atrás e analisa um discurso de Hitler, analisa outros comportamentos, outros Hitlers que surgem, não apenas na Europa, ou perto da Europa, já falei de Putin, mas, por exemplo, nas Filipinas, com Duterte, avisa variadas vezes nas suas crónicas para o fascismo e o refascismo, avisa, e ele estava a ver, nós estávamos a ver no Parlamento Europeu, a Le Pen e a forma como o pai Le Pen, a filha Le Pen, e a forma como hoje estamos a ver a agenda da extrema-direita contaminar a agenda da direita e a direita democrática deixar-se, em parte, perverter por essa mesma agenda antidemocrática. O Rui escreve nesta crónica que a Europa e o fascismo, chamem-se fascistas ou não, o que esta gente tem em comum é uma insinceridade e deslealdade de base em relação à democracia. A democracia só lhes interessa para manipular até chegarem ao poder. E uma democracia sem ideias abre-lhes o caminho. Uma democracia que não acredite no futuro pode bem acabar por não o ter. Ideias. Ideologia, sim, é um antídoto essencial para combater os fascismos. É o fascismo e em todas as suas declinações. É uma das recomendações essenciais
que o Rui nos traz nas suas crónicas. Há uma que tem este título, Eficácia non troppo, onde ele cita o poeta Fernando Pessoa, que diz que quando os fascistas chegaram ao poder em Itália, em 1922, um dos primeiros sucessos que eles proclamaram ao mundo foi o de terem conseguido que os comboios passassem a andar a horas. E Fernando Pessoa escrevia num papel as seguintes frases, o Rui reproduz. A obra principal do fascismo é o aperfeiçoamento e organização do sistema ferroviário. Os comboios agora andam bem e chegam sempre à tabela. Por exemplo, você vive em Milão. Seu pai vive em Roma. Os fascistas matam seu pai, mas você tem a certeza que, metendo-se no comboio, chega a tempo para o enterro. E o Rui explica que muitos dos crimes do fascismo têm a ver com erros que a direita democrática e que a esquerda democrática cometem. E é por isso que ele diz que ter ideias é absolutamente essencial para contrariar as ideias do fascismo. Ter ideologia, ter propostas concretas que se baseiam em ideias, uma ideia de sociedade e uma sociedade que é o oposto da que quer, do poder que quer o fascismo, porque em última análise os objetivos do fascismo é instaurar um sistema mafioso. Ele fala do combate ao fascismo ao nível nacional e ao nível europeu e diz que justamente fascismo nunca mais é mesmo para levar a sério, é o título de outra crónica. Lembra heróis como Aristides Sousa Mendes. Heróis que não foi por acaso, foram esquecidos até determinada altura, até que passaram a ser celebrados exatamente porque tiveram a noção e souberam resistir ao que havia de mais desumano. É curioso que numa crónica que se intitula Nos Temos Aristides no Panteão, Rui Tavares tenha escrito há muitos anos sobre um candidato à Câmara de Loures que se decidiu autopromover-se usando do mais racismo anti-cigano, demonstrando que há em Portugal pelo menos um partido que ainda não está à altura. E sabem qual é esse partido? O PSD. Trata-se do PSD, diz o Rui, que à hora que escrevo ainda mantém a confiança política nesse candidato. O CDS, também diz o Rui, decidiu mais tarde retirar-lhe. Mas só Pedro Passos Coelho se esquivou da sua obrigação de agir. Não admira que ele tenha reaparecido esta semana para fazer a normalização do discurso do Chega, para, no fundo, levar a direita democrática, e sabemos que pelo menos 2/3 dos apoiantes da AD parece não quererem nada com o Chega, veremos no dia 10, mas há quem queira, e Pedro Passos Coelho foi lá exatamente para normalizar o Chega, até para dar um lamiré de que, se for preciso, fazem acordo com o Chega. Rui Tavares avisou para esses erros da esquerda e da direita. Enquanto a esquerda e a direita democráticas não perceberem que ideias se combatem com ideias e que ideias nacionalistas, racistas e xenófobas se combatem com ideias cosmopolitas, antirracistas e universalistas, continuaremos a procurar desculpas para não agir, enquanto o perigo que já mergulhou a Europa em várias tragédias continua a crescer à frente dos nossos olhos. Podíamos falar na Ucrânia agora, podíamos falar de Gaza, da Palestina. Podemos falar aqui, de Lisboa, da Cama Quente, dos imigrantes que vivem em insegurança. Sim, há uma relação com a insegurança. Sim, porque há máfias traficantes. Sim, porque não cuidamos de integrar os migrantes de que absolutamente precisamos. Sim, porque os deixamos na insegurança da cama quente, do alojamento que não têm, da falta de regras
laborais que se lhes apliquem, como a toda a gente, de controlos, de responsabilização das empresas que precisam desses imigrantes, que as fazem vir, mas que não são obrigadas a ter as condições elementares, que são direitos humanos essenciais. É esta a relação de insegurança, não é aquela de que quis falar Passos Coelho. Esta é que é a relação de insegurança. E sim, a esquerda, ou pelo menos uma parte da esquerda, que esteve no poder, tem que pôr a mão na consciência e ver o que é que fez de errado para realmente não criar essas condições essenciais para que os imigrantes com I não sintem em insegurança no nosso país. Porque, obviamente, todo esse discurso do medo é para instigar mais medo e ódio e levar a mais insegurança. Eu podia continuar aqui a dar-vos muito mais avisos do Rui sobre a forma como a imprensa normalizou, contribuiu, se calhar muitas vezes sem perceber, outras vezes fazendo-se instrumento para normalizar não apenas o discurso, mas as práticas destes novos fascistas e, no fundo, comprometer a própria democracia. Penso que, se calhar, o mais importante é eu falar-vos da responsabilidade da esquerda. Ainda ontem, o Rui e o Livre foram miseravelmente atacados por pessoas e informações que se dizem de esquerda, por ter dito o óbvio. É que, obviamente, qualquer que seja a decisão dos portugueses no dia 10 de março, e o resultado não nos é, obviamente, indiferente, mas, obviamente, teremos que fazer aliança com todas as forças democráticas. E elas estão na esquerda, mas também estão na direita. E tem que se fazer alianças com elas, não acordos de poder. Isso foi completamente rejeitado desde o princípio pelo Rui e pelo Livre, mas entendimentos para questões que, obviamente, possam melhorar e reforçar a qualidade da democracia e não continuar a deixá-la ser minada por dentro. E o Rui deu exemplos. Melhoria do sistema eleitoral, para que não se desperdicem tantos votos, como um círculo de compensação. Isto só se pode fazer se houver um encontro, um entendimento alargado que vá para além da esquerda, obviamente. Combate à corrupção, obviamente, contra o tal Estado mafioso, que é também o desígnio dos fascistas. E o próprio sistema de justiça. E aqui estamos nós, ainda ontem, o líder da extrema-direita fazia um elogio à Procuradora-Geral da República, que não quis agir, por exemplo, face a participações que cidadãos, eu própria, fizemos sobre a natureza racista e fascista desse partido, que teve um papel determinante para hoje estarmos aqui em eleições também, e que não cuidou, por exemplo, de investigar, juntamente com a entidade de financiamento dos partidos políticos, do financiamento desse partido. E já vem de longe, vem de 2019. A obscuridade, a falta de investigação sobre quem financia esse partido político. Era justamente um dos aspectos que, na minha participação para a senhora doutora Lucília Gago, Procuradora-Geral da República, que eu não mandei mais ninguém do Ministério Público, senão a ela, exatamente se dizia, era investigar os financiadores deste partido político. E dava muitos elementos, para além do resto, obviamente. Para além da manifesta ilegalidade de se ter legalizado um partido que era, obviamente, contrário às leis da República, à Constituição da República, proibindo o fascismo e o racismo. Bom, portanto, para vos dizer, podia-vos dar muito mais exemplos, ler-vos muito mais, mas o Rui avisou, e não é por falta de aviso que nós estamos onde estamos. E avisou, portanto, para os encruzilhadas que temos na frente. Há aqui um artigo que se chama Encruzilhada à Nossa Frente,
o neoimperialismo ou a unidade europeia. Não são só os desafios nacionais, mas os nacionais estão claramente imbricados com os europeus e mundiais. O Rui avisou que para resolvermos esta encruzilhada fundamental entre o neoimperialismo que Putin encarna claramente e os seus criados, ou a unidade europeia, nós temos que avançar pela unidade europeia. E é a única maneira de resolvermos problemas como aqueles que resultam dos combustíveis fósseis, de fazer face às questões relacionadas com as políticas de defesa, os novos alargamentos e, portanto, precisamos de uma união, de uma Europa, de uma União Europeia, de uma Europa que seja uma verdadeira união política, democrática, assente em Estados de Direito, assente em direitos fundamentais que são efetivamente respeitados. Eu vou acabar para vos dizer que ler este livro é muito útil. E se puderem, leiam antes do dia 10. Eu acho que se muita gente pudesse ler isto antes do dia 10, sobretudo os indecisos faziam, rapidamente tomavam uma decisão. O último livro desta parte desta coletânea de crónicas é E Agora, Portugal? É exatamente isso que temos que decidir no dia 10 de março. Que Portugal queremos, que a Europa queremos e que mundo queremos. E é por isso que este livro pode realmente ser decisivo. O Rui escreve: Portugal precisa de nós todos. Este livro é muito bom e ajuda muitos indecisos a decidir. Por isso, comprem, distribuam. Conseguem ouvir? Não. Mais perto ainda? Ei, caramba, isto é quase como os cantores de rock and roll. Muito obrigado à Tinta da China e ao Rui por me terem convidado para estar aqui convosco na apresentação deste livro. Muito obrigado à Ruth Dias Paiva. Não sei se foi muito boa ideia começar por lembrar o grande terremoto nesta altura, mas bem, foi uma opção sua, não foi uma opção minha, não é? Estamos a lançar este livro em conjunto com a Ana Gomes, é um grande prazer estar aqui com a Ana. Isto é uma espécie de 2 em 1, eu não sei bem qual é que é o meu papel do 2 em 1, mas tentarei que este livro tenha 2 partes, não é? Tentarei dizer alguma coisa sobre isto e estar aqui no Teatro do Bairro, onde estive já tantas vezes, e também com pessoas que estão a travar um bom combate, eu diria mesmo um bom combate, não é? Pela democracia e pelo futuro. Não vos dou nenhuma novidade, nem a nenhum dos presentes aqui, nem ao Rui, se vos disser que no espaço público, em Portugal, o Rui Tavares é a pessoa com quem mais me identifico. Não é? Pensamos e sentimos de maneira muito idêntica, com grande proximidade, e gosto particularmente, e a Ana Gomes assinalou isso agora aqui no final da sua intervenção, particularmente da sua atitude de tolerância e de diálogo, da sua capacidade de construir pontes, não é? Quando tantos e tantos, em vários lugares, parece que só sabem construir muros e outros muros. Não é? É por isso normal e natural que a primeira leitura, a primeira impressão que eu tive na leitura deste livro foi justamente uma impressão de proximidade, não é? Uma proximidade com o pensamento que o Rui nos traz ao longo destas crónicas. Nomeadamente uma proximidade em 3 planos. Não é? Desde logo, numa defesa permanente, sistemática, coerente e consistente dos direitos humanos, e também de um alargamento e de uma renovação
destes direitos. Não é? Devo dizer que é disto que me tenho ocupado nos últimos tempos, nomeadamente no Unesco e na minha vida pós-Unesco, não é? E tenho mesmo atrevido a falar, o que é uma linguagem muito imperfeita, mas a falar dos novos direitos humanos, não é? Que obviamente não são novos, mas que adquirem hoje uma urgência e uma pertinência que não tinham ainda em 1948. Os direitos da terra, os direitos do digital enquanto bem comum, os direitos das mobilidades e dos migrantes, todos os direitos relacionados com as diversidades, os novos direitos do trabalho e também os direitos de todas as idades, de uma dimensão intergeracional que hoje está nas nossas vidas devido ao aumento da esperança de vida e a uma realidade totalmente inédita na história da humanidade. Várias gerações, 4, talvez 5 gerações, a viverem simultaneamente no mesmo espaço e no mesmo tempo. É uma realidade totalmente inédita para a qual nenhum de nós nem as sociedades estavam preparadas e sobre a qual temos refletido pouco. Muitos destes temas atravessam estas crónicas do Rui e obviamente não é por acaso. Mas também num segundo plano, minha proximidade com estas crónicas aparece também num segundo plano, isto é, no modo como o Rui pensa sempre os deveres, também os direitos, também como deveres, não é? Os direitos também como obrigações, e eu recordo aqui que eu próprio e outras pessoas temos estado envolvidas numa atividade, em grande parte promovida pela Pilar del Rio, sobre a Carta das Obrigações Humanas, dos deveres e das obrigações humanas, não é? E que, de algum modo, como no célebre discurso de Saramago, que se recordarão no momento da entrega do Nobel, dia 10 de dezembro de 1998, que era o dia em que se celebravam os 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e em que José Saramago fala justamente desta simetria entre direitos e entre deveres. É por isso, e a Ana Gomes recordou aqui, que as crónicas do Rui Tavares são atravessadas sempre por um sentido de responsabilidade, um sentido de responsabilidade e de ação, um sentido de compromisso. E cito: recusar agir em defesa da democracia, esperando que os outros o façam por nós, não é só indigno, é perigoso. E cito de novo: este não é o momento de esperar para ver. Sobre isto, é preciso dizer e repetir o que já tanta gente disse. Recordo, por exemplo, do Roger Martin de Hugar, quando recebeu ele próprio o Prémio Nobel em 1937, que as tragédias do mundo não acontecem apenas porque há déspotas, porque há tiranos, porque há terroristas, porque há ditadores. Acontecem também porque muitos se calam. Acontecem também por uma espécie de uma generalização do silêncio. E isso é qualquer coisa para que o Rui nos alerta aqui, como a Ana Gomes teve, enfim, a oportunidade já de salientar. Finalmente, um terceiro plano de proximidade com o Rui, e que está muito bem retratado na citação do Essa, da celebérrima citação do Essa de Queiroz, que serve de título a esta parte que me coube a mim apresentar do livro, Ainda o Apanhamos. Não é? E, no fundo, o que está aqui é a ideia de que Portugal pode ser mais. Portugal tem de ser mais. Portugal não tem de ser o quase do Mário Sá Carneiro, não é? Que não podemos resignar-nos, que não podemos desistir, que temos de combater cada desilusão, cada desencanto, temos de combater com uma nova ambição, com um novo encanto ou com um novo encantamento. É disso, em grande parte, que falam estas crónicas do Portugal futuro, e Rui Tavares é mesmo, hoje, no espaço público em Portugal, uma das poucas pessoas, não é? Eu custa-me dizer isto, mas é o que eu acho mesmo, uma das poucas pessoas que procura olhar de maneira diferente, que procura apreender e compreender a complexidade dos problemas e das soluções, os grandes temas que temos pela frente, que tenta explicar a necessidade de renovar a política e a necessidade de uma maneira diferente de fazer política, e isto é qualquer coisa que eu ouço falar pouco. Não se trata apenas. Claro que ganhar a confiança dos cidadãos é muito importante, mas não se trata apenas de ganhar a confiança dos cidadãos, trata-se de criar as condições para a sua participação, trata-se de criar as condições para a sua decisão, muito para além
desta confiança a que apelamos os cidadãos a terem nos partidos e no voto de 4 em 4 anos. Nestas crónicas, Rui Tavares fala de um Portugal futuro, feito pelas pessoas, com ambição e com a coragem da ação, de que tantas vezes nos falou o Jan Kelevich, a coragem da ação, a coragem do primeiro passo. Este compromisso com o futuro... Acabou-se. Pronto. Eu gostava desta parte, deve ter sido do Jan Kelevich. O Jan Kelevich não é um filósofo muito querido, eu sei, é verdade. Mas também escusavam de cortar logo assim. Mas também não está. 2. Voltou. Até à próxima citação, pá. E este compromisso com o futuro, este compromisso pelo futuro, é sempre o gesto mais nobre e mais necessário da política. Não é? E nos últimos dias temos assistido a muito passado e a pouco futuro, a muitas disputazinhas e a poucas ideias sobre os grandes temas da contemporaneidade e do futuro. Quero, por isso, nesta segunda parte da minha intervenção, mudar de perspectiva. E para isso falar de três nós que estão no livro do Rui Tavares. E nós aqui, como pronome pessoal, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e nós aqui como nome, como sinónimo de laços, de elos e de vínculos. Vou jogar com estas duas maneiras de falar do nós. Primeiro, nós refugiados, como metáfora. É uma das crónicas do Rui Tavares. E o Rui Tavares cita a Hannah Arendt. A Europa estilhaçou a sua alma quando deixou que os seus mais vulneráveis fossem perseguidos e escorraçados. Nestas crónicas, o coração de Rui Tavares bate sempre no lugar certo. Os direitos humanos são, antes de tudo, em primeiro lugar, os direitos dos mais frágeis e dos mais vulneráveis. Porque uma sociedade só fica mais forte quando se reforçam os elos mais frágeis. A ideia de bem comum e de sociedade convivial assenta justamente neste pressuposto. Há uma metáfora que, como todas as metáforas, pode ter sempre muitos sentidos, mas que talvez nos ajude a compreender o sentido deste contrato social que está presente em muitas destas crónicas. Uma rede de pesca, uma rede qualquer que vocês possam imaginar, no sentido material do termo, rompe-se sempre pelos nós mais frágeis. Só reforçando estes nós é que a rede se tornará mais forte. De nada serve que os nós mais fortes fiquem ainda mais fortes. A rede rasgar-se-á na mesma pelos nós mais frágeis. Porque a sua solidez depende, em primeiro lugar, da força dos elos mais frágeis. A isto se chama, em grande parte, solidariedade. Segundo nós como futuro, título de outra crónica deste livro. Nela, Rui Tavares cita Eduardo Lourenço. Temos de saber e sentir que a viagem do nosso passado apenas começou e que o futuro desse passado está confiado à nossa guarda. Rui Tavares traz ideias novas e novas ambições na relação entre o Estado e os cidadãos, entre o país e o território, entre as gerações e o seu futuro, na necessidade de construir uma humanidade comum em paz com a terra e em paz com os outros. A política tem de ser vivida no presente, claro, mas sempre com os olhos no futuro. Porque pensar a coisa certa é agir. Este século tem sido horrível no mundo, mas não tem de continuar a ser assim, em grande parte depende de nós. E isto leva-me ao terceiro nós de Rui Tavares. Nós contamos sempre para alguma coisa. Dito de outro modo, é o título da crónica, ninguém muda o país por nós. É a última crónica do livro. E cito Rui Tavares. Bem,
A culpa é sempre nossa, por ação ou por omissão, mas não se chama culpa. Chama-se responsabilidade, chama-se ação, chama-se livre-arbítrio, chama-se até liberdade. Nós contamos sempre para alguma coisa. E em geral, diz o Rui, em geral, temos mais poder do que aquilo que pensamos. Temos mais poder do que aquilo que pensamos. Podemos escolher não o usar, não usar este poder. E é por aqui justamente que quero terminar este meu comentário. Em geral, temos mais poder do que aquilo que pensamos, escreve o Rui Tavares. Dito de outro modo, muitas vezes exageramos no poder de um primeiro-ministro, ou de um ministro, ou de um reitor, para falar do meu próprio caso. Mas quando estamos nestes cargos, percebemos que o nosso poder depende e está intimamente ligado com o poder de cada um e de cada uma. Com as palavras, com as ações, com as iniciativas, com as propostas que cada um e cada uma possam levar a cabo. É nesta interdependência que se define o poder. Uma interdependência que a política muitas vezes ignora, mas que nós não podemos continuar a ignorar. Rui Tavares fala bem de uma nova cultura do exercício do poder. É este o caminho a percorrer. E precisamos para isso de coragem. Aliás, quando olhamos para momentos dramáticos, trágicos dos últimos anos, da crise económica, a pandemia, facilmente verificamos que muitas vezes a sociedade deu respostas mais fortes e mais consistentes do que a política. Nos 50 anos de Abril, no meio de tantas dúvidas e tantas desilusões, esta certeza dá-nos alento. Alento para continuarmos. Alento para irmos mais longe. Alento para inscrevermos a nossa voz na política. Nós contamos. Nós e os nossos nós. Os nossos vínculos, os nossos laços, os nossos elos, os nossos compromissos. Nestes dias, não usar este poder com inteligência seria um erro. Que cada um, na sua convicção mais íntima, faça as suas escolhas, com inteligência, para assim reforçarmos os movimentos e as tendências que defendem plenamente a liberdade livre. A liberdade até que é mais do que livre, a liberdade libertadora. Para assim darmos mais futuro ao futuro, como se propõe nestas crónicas do Portugal Futuro de Rui Tavares, que lembram tantas vezes Rui Belo. Portugal será, e lá serei feliz. Muito obrigado. Boa noite, muito obrigado por terem vindo, por estarem aqui tantas caras amigas e tantas caras novas, tantas caras que reconheço e outras que vejo pela primeira vez. Permitam-me saudar-vos todos por uma pessoa que encontrei aqui à entrada e que me encheu de alegria que estivesse aqui, que é um tio meu, que tem 80 anos, que percorreu muito este bairro alto trabalhando nos jornais e que foi sindicalista e presidente da Federação dos Gráficos. Não temos sempre as mesmas ideias. Ele é teimoso como um bom Tavares e tem conta belíssimas histórias como um bom Marcelino. E por mais que eu tenha aprendido com muita gente, a Ana já citou, o nosso saudoso António Espanha, eles não eram mais estúpidos do que nós. É típico das aulas dele. Perante as piores desgraças da história, quando nós achamos, mas como é que era possível naquele século fazerem aquelas coisas? Ele tinha sempre o dom de nos colocar naquele lugar de humildade, que é, atenção, eles não eram mais estúpidos do que nós.
Mas, acima de tudo, eu aprendi com pessoas como o tio Horácio, o José, a minha mãe, que tem 93 anos e que estava na aldeia, aquelas pessoas que vieram para a cidade trabalhar como marcenos, como criadas de servir, que foram presos pela PIDE, que são as pessoas anónimas do nosso país que fizeram o nosso 25 de Abril. E a quem nós devemos a liberdade de que temos gozado nos melhores anos da história deste país. Não houve anos melhores do que estes 50 que tivemos até agora. Estas pessoas que têm a terceira, a quarta classe, um bocadinho mais, no caso do tio, mas que puseram os filhos todos na universidade e que até hoje, quando a gente lhes pergunta por qualquer coisa, não há nada que os faça sorrir mais, que lhes dê mais orgulho, nenhuma coisa que tenham feito, nenhuma casa, nenhum bem material, nada do que dizerem que a neta está a fazer o Erasmus aqui ou lá, que o sobrinho acabou o mestrado e quer fazer o doutoramento. Essa gente trouxe-nos até aqui e agora cabe-nos a nós ir seguir por diante, seguir no caminho deles e delas. Queria agradecer à Marta, porque sem a Marta não tínhamos feito aqui este nosso lançamento. Ela e eu às vezes sou muito preguiçoso, e foi a Marta que ligou à Ana e ao António e à Bárbara Orgulhosa e que ajudou a organizar esta sessão e que além disso viu nascer este livro muito rapidamente, como vocês verão a seguir. Agradecer à Ana e ao António, é um prazer estar aqui nesta mesa convosco, com a vossa sensibilidade diferente e a vossa maneira diferente de explicar os desafios que temos pela frente, mas em qualquer dos casos sempre tão de modo a levarmos à ação. Eu trabalhei com a Ana durante muitos anos e há uma coisa que gosto muito na Ana, é que a Ana não se importa mesmo nada que a gente não esteja de acordo com ela. O que ela quer, não, é uma coisa extraordinária. Concordamos, ótimo, fazemos coisas juntos. Não concordamos, ótimo também, segue adiante, vamos descobrir as coisas em que concordamos e podemos fazer juntos, e foi assim que demos por nós a fazer um festival cultural do outro lado do mundo. Fomos para Baucau, não era em Dili, era ainda, além disso, ainda o outro lado de Timor ainda era mais difícil do que o outro lado do mundo, e foi uma coisa fantástica, porque nos deu na bolha que ali naquele mercado em Baucau é que era mesmo preciso um festival cultural. E fizemos. E, estando em dois partidos diferentes e em dois grupos parlamentares diferentes, isso à Ana não interessa absolutamente nada. E é por isso que ela é uma pessoa que tem um papel tão importante neste país. Nessa altura, mais ou menos, eu ouvia falar do António Sampaio da Nova no Brasil, principalmente. Porque no Brasil perguntavam muitas vezes: você conhece o António Nova? Que é assim que se chama. Não, mas tem que conhecer porque é fantástico, porque ele é mesmo fantástico. Ele fala sobre a educação de uma maneira que não tem igual. Nós aqui no Brasil adoramos o António Nova. E um dia recebi um convite para ir à cerimónia da fusão da Universidade Clássica e da Universidade Técnica de Lisboa pelo senhor magnífico reitor António Sampaio da Nova, e disse: então eu agora é que vou mesmo ouvir este homem. E há uma expressão que eu uso muito, que é dos objetos de desejo político. Quem me conhece já ouviu várias vezes, e precisamente o que eu vi ali foi um reitor que não se limitou a ser reitor. Propôs qualquer coisa para as pessoas fazerem, e não fez sozinho, fez com outros também, e deixou para outros fazerem a seguir. E se outros hoje em dia disserem: mas isto ainda bem feito era um bocadinho mais assim, um bocadinho mais assado, pois que o façam, porque não estão isentos de fazer também, e de fazer de outra maneira. Porque também, quando nós olhamos à nossa volta, teatros, universidades, tribunais, bolsas de valores, tudo aquilo foi inventado por alguém. E se calhar o papel do pedagogo que entende bem a educação é que a chave para pôr as pessoas, para através da educação lhes dar um outro mundo, está naquele clique daquele dia em que nós conseguimos dizer a alguém: isto que está, tudo o que é à nossa volta foi inventado por alguém, tu és alguém, tu também podes reinventar. E reinventar uma universidade em Portugal, em particular, onde, quando elas têm um lastro e uma história de séculos, embora tenham andado em volandas, é uma obra incrível. E depois, evidentemente, é um prazer estar aqui com duas pessoas nas quais eu já votei. E o António. E com muito prazer e com muito sentido de urgência,
E aqui passo para a terceira pessoa, porque vocês tenham cuidado, porque se a Ruth se apresenta, eu volto na Ruth. Ela não estava à espera desta. Porque a Ruth é uma das pessoas da Tinta da China, de uma editora fantástica, que é verdade, nasceu há 18 anos, num dia 1 de novembro, dia de terremoto, com um livro meu completamente por acaso, mas eu gosto sempre de achar que ela nasceu muitos anos antes, numa noite em que estávamos numa carrinha a ir para o Algarve, alguns de nós, e tudo muito desanimado. Tudo muito a dizer, isto é péssimo, estamos a tirar o curso de História, em que é que nós nos metemos? Não vai dar futuro, não vai dar nada. E eu disse, não, vamos fazer imensas coisas giras, vamos escrever livros, vamos fazer coisas... se calhar até vamos fazer editoras. E, pelo menos, uma das pessoas que estava nessa carrinha, a Inês, no caso, acabou a fundar a Tinta da China, e cada vez que há um aniversário da Tinta da China, lembramos disso. Porque, de facto, quer dizer... A gente tem mais poder do que aquilo que a gente pensa. Se não houvesse Tinta da China, eu não tinha publicado tantos livros, porque, como sou preguiçoso, não ia ter paciência de convencer alguém a publicá-los e, portanto, não os ia escrever. E a Bárbara Bulhosa, a Inês Ubon, a Vera Tavares, o Pedro Serpa, a Catarina... bem, tanta gente que está aqui, e a Ruth, em particular, que é detentora daquele poder de convencer os outros. Porque, agora a história deste livro. Isto era assim. Eu devia entregar um livro à Tinta da China sobre direitos humanos, baseado em conferências sobre direitos humanos. E quem me estava a ajudar nisto, é a próxima pessoa que eu passarei aos agradecimentos, que é a Gei, era a Geisi Fernandes, que escolheu as crónicas que estão nestes livros. E eu depois reparei que havia ali demasiada matéria que me obrigava a muito mais trabalho do que o tempo que eu tinha na altura. Havia uma campanha eleitoral para fazer, não podia dizer às pessoas, esperem lá que eu agora tenho que acabar um livro, quer dizer, já fiz isso uma vez e o resultado não foi bom. E ao mesmo tempo que procurava textos meus antigos, que eu sabia que versavam sobre matéria de direitos humanos, estava a decorrer um congresso de um partido farcista. Depois já vos explico de onde é que vem esta palavra. Farcista, de farsa e de farsante. E eu ia vendo os meus textos antigos e aquilo dava um sentimento ali, algures no território entre a depressão e a raiva, que é anda um gajo a avisar acerca disto há tanto tempo. Porque isto aconteceu, e não é a história antiga. Podia ser a história da Europa de há 100 anos, isso não a faria menos atual. Porque esta ideia do foi há 100 anos, quer dizer, há 100 anos é no tempo das avós e bisavós de muita gente que está aqui. Os nossos pais ainda sofreram com as consequências desse há 100 anos. E ter sido na Europa significa que não foi em Marte. É mesmo neste continente, é no mesmo sítio que se está a passar. E às vezes falta-nos imaginação, ouvimos demasiados filmes a preto e branco, e a gente acha que quando estiver a acontecer o regresso do autoritarismo, que há alguém, o realizador, muda o filtro e as coisas vão ficar a preto e branco. Que é para a gente ter noção, olha, vem aí o fascismo, é por isso que está tudo a preto e branco. Não. Nos anos 20 e nos anos 30 havia dias de sol esplendoroso. A realidade era a cores. E, no entanto, aconteceu tudo o que aconteceu. E que os realizadores normalmente põem a preto e branco. E que, se calhar, por isso, nos leva a acreditar que há uma certa irrealidade no que aconteceu e que não pode acontecer agora e aqui. Mas, lembrem-se do António Espanha, eles não eram mais estúpidos do que nós. E cometeram erros que a gente também pode cometer. E claro que, ir lendo esses textos acerca de como foi acontecendo, nós conhecemos a história nos seus traços largos, mas às vezes há uns detalhes que não são, digamos, da narrativa comum e que são ainda mais iluminadores. Vocês sabiam, por exemplo, aparece numa destas crónicas, que o Léon Blum, primeiro-ministro francês, de uma geringonça francesa chamada a Frente Popular, que ainda por cima era de uma minoria étnica, porque era judeu, foi apanhado pelos fascistas e foi entregue aos nazis, e que o grande libelo acusatório, portanto, a acusação de que ele teve que se defender em tribunal, vocês imaginam qual é? Foi o Estado Social. Não foi nenhuma das coisas que a gente imagina. Foi ter dado férias aos trabalhadores. Foi ter feito gastos sociais. Os nazis acusaram-no de não ter sido suficientemente austero, de ter dilapidado
o orçamento francês a tratar bem as pessoas. E foi por isso que o puseram numa prisão a escassas centenas de metros de um campo de extermínio, do qual ele escapou por muito pouco. Este detalhe é muito iluminador, porque a gente vê, às vezes, uma criminalização no discurso do Estado social, do Estado que cuida, do Estado que se preocupa com as pessoas, e, afinal, nos anos 20 e nos anos 30 também houve essa conversa. Como na história resumida ela não aparece, nós hoje estamos privados desse vínculo com o que se passou. Mas dizia eu, não precisa de ser a história antiga. Nós vimos acontecer nos últimos anos em países que são países nossos irmãos, como o Brasil, ou países com democracias antigas, como os Estados Unidos, ou então, de facto, como vimos acontecer na Hungria. Eu nunca me esqueço daquele dia em que estamos no Parlamento em Budapeste, naquele belíssimo edifício, a reunir com os grupos parlamentares, e nós tínhamos um daqueles dossiês muito bem preparados por funcionários europeus, com tudo o que o Orbán tinha feito, mudanças de Constituição, mudanças de Tribunal, aposentar compulsivamente os juízes para tomar os tribunais, começar a apertar com a imprensa, que foi logo, evidentemente, as primeiras coisas, multas para a imprensa que punham qualquer jornal fora do mercado se portasse mal. Há histórias de jornais em que os jornalistas achavam que iam mudar de redação, que iam mudar de edifício. Vão à sexta-feira para uma festa com pizzas e tal, para saírem da redação antiga para a redação nova, e quando chegaram à segunda-feira à redação nova, cadê a redação nova? Não havia nem sequer jornal, porque fechou. Ou foi comprado por alguém, inclusive alguns portugueses, como a Ana bem sabe, amigos de Orbán, que têm muitos e bons amigos em Portugal. Ou começaram a empurrar as universidades e já algumas foram expulsas. E em cada um dos momentos havia tal falta de imaginação, que serve para o bem e para o mal, em que diziam, bem, não é bem, não podes bem considerar aquilo autoritarismo, porque, repara, quer dizer, era preciso começarem a fechar jornais e depois começaram. Era preciso expulsar universidades e depois expulsaram. Era preciso haver, nos círculos mais altos do governo húngaro, corrupção e existe. O pai, o genro, o filho, os amigos de infância não eram os homens mais ricos da Hungria antes de Orbán ser primeiro-ministro, mas agora são. E são estes, vejam lá, que dizem que vêm limpar os países da corrupção. Portanto, até já, neste momento já não é preciso imaginação nenhuma, mas é preciso para perceber que pode acontecer em Portugal. Não é da mesma maneira. Não têm camisas azuis ou verdes ou penachos na cabeça, nunca é da mesma maneira. A história nunca se repete naquilo que é irrelevante, mas no que é relevante podem ter a certeza que se repete bastante. E depois aquilo que é preciso para nós darmos a volta a isto, como damos neste livro. E se calhar agora convém contar que naquele domingo à noite eu não tinha livro nenhum sobre direitos humanos, o título era para ser e será A Árvore da Liberdade, mas tinha lido várias crónicas destes 10 anos e tinha percebido que era importante voltar a publicá-las. Quanto mais não fosse para um tipo poder dizer, eu não gosto de dizer que é a vida, mas lá terei que dizer. Porque é importante perceber que isto foi sendo avisado e que houve quem tivesse sido ou ingênuo ou irresponsável. E nós não deixaremos nunca de falar com quem seja democrata. Mas não podemos esquecer que houve ingenuidade e irresponsabilidade e não podemos confiar em quem tenha essa ingenuidade ou essa irresponsabilidade, quem a tenha tido ao longo destes últimos 14 anos e se apreste a voltar a ter a mesma ingenuidade e irresponsabilidade. Então fui dormir com aquela sensação de que, bem, não tinha de manhã o livro para entregar à Bárbara Bulhosa e à Tinta da China, e acordei na segunda-feira a pensar que aquelas crónicas que eu tinha visto eram o livro. Mas depois, ao falar com a Jay, que me estava a ajudar com o livro de Direitos Humanos, e que conhece muito bem todas as minhas crónicas e muito rapidamente podia identificar quais eram as para este livro, eu disse, mas isto não pode ser assim, porque senão é um livro muito pessimista e deprimente. As pessoas vão só ler acerca de algo que ainda por cima conhecem bem, que é o que foi acontecendo. E devíamos, mas eu não sei como é que vou convencer a Bárbara Bulhosa
devíamos publicar 2. Portanto, eu não tinha aquele que tinha prometido, e depois ia dar outro, e depois ia dar o outro, que nenhum dos quais era o livro que eu tinha prometido. Mas devíamos também ter um livro otimista, com as crónicas que apontam para o futuro. E pensei que o título não poderia ser outro senão o da última passagem dos Maias, Ainda o Apanhamos. E então a Jay escolheu as crónicas para um e para o outro. E depois disse, Rui, eu não vou imitar o sotaque da Jay, embora quem a conheça vai ouvir. Nossa Jay de Divinópolis, Minas Gerais, você pode fazer um daqueles livros que tem uma capa de um lado e uma capa do outro, e as pessoas viram assim, quando estiverem cansadas de ler as crónicas pessimistas, vão e, ufa, leiam uma crónica otimista. E eu disse, mas isso é uma excelente ideia. Mas tenho que convencer a Bárbara Orgulhosa. E aí entrou a Ruth. Foi a Ruth que convenceu. É por isso que, vocês vejam lá, se a Ruth se apresenta, ainda acaba a votar na Ruth. Porque, evidentemente, ela disse, a ideia é muito boa, eu vou convencer a Bárbara. E pronto, aqui tem então 2 livros em um. Eu estou a prolongar um bocadinho isto porque custa sempre este momento em que a gente entrega um livro e o lança, a partir daí ele deixa de ser nosso, ou 2, não é? São livros siameses, e a partir daí são vossos, mas é com isso mesmo que eu quero terminar. Que é, cada um de vocês tem a capacidade de mudar a história do nosso país daqui para a frente. Isto parece que é uma coisa muito grandiloquente que se está a dizer, mas não. Toda a gente faz história a todo o tempo. Lá está estas pessoas da Arrifana que foram presas pela PIDE e que saíram à rua no 25 de Abril ou depois no 1º de Maio, são como os vossos pais e avós, eles também fizeram história. E vocês vão fazer à vossa maneira. Vocês vão falar com os vossos amigos e vizinhos e colegas de trabalho e até com pessoas que não conhecem, à vossa maneira. Nós estamos ainda a tempo de dar a volta a isto e que a nossa história sejam as crónicas do Portugal futuro. Mas, acima de tudo, para isso, é muito importante uma coisa que lá no Brasil aprenderam a duras penas, que é ninguém larga a mão de ninguém. É a capacidade que nós teremos de superar o nosso narcisismo das pequenas diferenças e de, como a Ana e o António nos ensinam muito bem, somar. Se o camarada, o companheiro, o amigo concorda, ótimo. Se não concorda agora, vai concordar ali à frente. Mas todos seremos poucos para provar que os amantes da liberdade neste país podem mais e querem mais do que os amantes da autoridade. E teremos que convencer gente que não concorda connosco, porque essa é a natureza da democracia. Nós ganhamos quando não falamos só para o coro e não falamos só para os convencidos. Quando falamos para quem não está convencido. Para quem vem do outro lado e pode fazer um caminho connosco. Tal como não há nenhum exemplo histórico de uma direita tradicional, um centro-direita, digamos assim, que dê a mão à extrema-direita e não acabe com o braço devorado. Nós vamos ter que dizer isso aos nossos amigos com os quais não concordamos politicamente, se calhar, e dizer olha, que nunca aconteceu de outra maneira senão acabarem com o braço devorado. Também é verdade é que nunca se derrotou o fascismo, ou como dizia o jornal da esquerda republicana, foi aí que eu aprendi, ali em 1926, ainda poucos meses antes do golpe de Estado do 28 de maio, quando havia uma série de políticos, e qualquer deles poderia ser o Mussolini português. Em nenhum dos casos dos jornalistas que escreviam ali em 1926 achavam que o Mussolini português viesse a ser António de Oliveira Salazar. Achavam que era o Cunha Leal, ou achavam que era o General Sinal de Cordes, e um dos jornais, um jornal satírico da esquerda republicana, que se chamava A Corja, boa imaginação para títulos de jornais, a certa altura tem um artigo em que diz nós temos que nos preocupar é com o farcismo aqui em Portugal. São uns farsantes que, dizendo que vêm impor a lei e a ordem, enganam os incautos e depois será tarde demais. E eles tinham razão. Na verdade, a 28 de maio de 1926 e nos dias seguintes, muita gente não achou que a República tivesse acabado. Porque ainda havia promessas que o Parlamento estaria fechado há pouco tempo. Porque ainda havia uma ideia de que os políticos da República eram todos muito imperfeitos, pois, e eram. Mas ninguém promete que a democracia traz políticos perfeitos. Se não forem bons, temos a obrigação de nos apresentar para ser um bocadinho melhores.
O pessoal só começou a perceber que aquilo não voltava atrás em 1927, e no Porto revoltaram-se e foram massacrados. Em fevereiro de 1927 morreram cerca de 80 pessoas no Porto e foram feridas 300 ou 400. Aí é que se começou a perceber que a ditadura não tinha vindo para brincar e que as coisas não voltavam atrás. E esse exemplo de coragem do Porto contaminou Lisboa, e aqui, mais uma vez, foram assassinadas pessoas nas ruas e houve centenas de feridos também. E aí as pessoas que nasceram naquela altura, os nossos pais, avós, bisavós, não imaginavam que só iriam ver a democracia 48 anos depois. Se imaginassem, se calhar, tinham agido de outra maneira. Nós agora temos a vantagem de termos a experiência deles e de sabermos o que é que temos que fazer para isto não voltar a acontecer. E pode dizer, estás a ser muito alarmista, deixa ser alarmista. Porque eu prefiro mesmo que não haja nenhuma hipótese de que volte a acontecer o que aconteceu no século passado em Portugal. Eu não quero, e vocês não querem, que quando, tal como quando depois da Segunda Guerra Mundial toda a Europa se democratizou, toda não, a Península Ibérica ficou esquecida e continuamos no atraso, na opressão e na ignorância, agora aconteça o que aconteceu no resto do mundo, eu quero que a Península Ibérica, se for preciso, seja uma jangada de pedra, mas uma jangada de pedra de progressismo, de tolerância, de democracia, de bom acolhimento, de capacidade, de cordialidade até, de capacidade de fazermos em conjunto. E, portanto, o que eu vos queria dizer é vocês falarão com toda a gente, até dia 10 de março, que é um dia muito importante para nós, mas o dia 11 de março também não é nada de se deitar fora, e o 12 e o 13 e por aí afora, porque, na verdade, por mais preguiçosos que sejamos, e eu sou, isto é uma batalha para todos os dias. Porque ninguém vem de Marte resolvermos os problemas do país, somos mesmo nós, mas há uma coisa que nós podemos levar por diante. Digam a toda a gente aquilo que nós já conseguimos. Nós fomos o país que fez, talvez, a mais bela revolução do mundo. E essa mais bela revolução do mundo inspirou gente por todo o lado quando começaram a chegar as fotografias dos miúdos aqui nestas ruas à volta, a olhar alegres e embevecidos para aqueles soldados e a pôr-lhes flores no cano da espingarda. Essas revoluções iniciaram uma terceira vaga de democratização no mundo, que foram até à Praça Maidan em 2014. Aquilo que nós estamos a viver de 2016 a esta parte é a contra-revolução dessa terceira vaga. Nós construímos ou reconstruímos a escola pública, o ensino superior público, o Serviço Nacional de Saúde. Fomos um dos primeiros países do mundo a pôr o ambiente na Constituição. Nós acolhemos 5% da população nacional sem tensões de maior. Basta olhar para a França e ver que nem todos os países o conseguem. Nós vivemos bem em são convívio com os nossos irmãos e amigos brasileiros, cabo-verdianos, ucranianos, e podemos fazer melhor, certamente devemos fazer melhor, com os nossos novos vizinhos e amigos nepaleses, bangladeses, paquistaneses e por aí fora, porque nós somos capazes disso. Nós fomos capazes de, com o SNS a funcionar em pleno e um sentido cívico assinalável, sermos dos países do mundo que mais se foi vacinar, e a certa altura, o país do mundo que mais se foi vacinar, para proteger os nossos avós e avós e vizinhos e por aí afora, e o pessoal que a gente visita nas aldeias. E, portanto, nós somos capazes de muita coisa. E nós também somos capazes, até ao dia 10, de falar com toda a gente, de passar por cima das pequenas diferenças, de passar até por cima das grandes diferenças, em defesa daquilo que é essencial. E, portanto, por isso, agora calmo, muito obrigado a todas e todos por terem vindo. Eu sou autor deste livro, mas nós somos todos autores deste país. Muito obrigado. O Rui estará disponível para autógrafos agora, não é? Obrigada a todos.